ou está indo para a escola, acordando-o nesse momento para levá-lo para a escola. A gente está celebrando hoje uma data muito importante para a história do seu filho, para a vida dele. É o Dia Nacional do Livro Infantil. Pois é, muita gente está abrindo mão aí da oportunidade, né, de apresentar livros para os filhos ainda na fase da infância, né? E isso é tão relevante. A gente vai falar sobre esse tema justamente com o psicopedagogo, o Ronald Trindade, ele que chegou bem cedo aqui para falar exatamente sobre isso, sobre essa data e sobre quanto um livro pode ajudar o seu filho também a se desenvolver. É isso mesmo, Ronald? Um livro pode, justamente nesse processo de formação aí da criança, do despertar também para a leitura, mas também ajudar a formá-la? Muito bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. Primeiramente, só meu nome é Ronaldo, tá? Não é Ronald. Mas tudo bem, não tem problema, porque realmente, como eu sou professor de inglês, aí as pessoas falam, né? Ronald, Ron, tá? Tudo bem. Que nem eu. Meu nome é Thaís, mas eu aceito. Se me chamam de Thaís, de Isso. Thaísa, de Laíse. Também aqui. tudo bem, derivado. Então, essa data, né, é muito importante para o Brasil, porque assim, ela foi pensada, né, e ela foi feita, foi criada em 2002 para celebrar o nascimento de Monteiro Lobato, né, que no caso é o nosso pioneiro na literatura infantil aqui no Brasil. Então, é uma data que a gente tem essa oportunidade de falar aqui sobre a importância da leitura, né, o que ela faz com que as pessoas que leem, né, assim, elas têm mais vocabulário, elas têm mais perspectiva, né, assim, do outro, né, a questão da empatia. Então, desenvolve muitas coisas, né, não só na parte pedagógica, mas também na psicológica, né, e tudo mais. E essa percepção a gente vai tendo à medida que a gente vai desenvolvendo o hábito de ler. Mas eu acho muito bacana quando a gente fala em literatura infantil, em livros, numa idade aí de pré-escolar e de educação básica, porque a leitura ela mexe com o imaginário. E isso desperta várias outras coisas que estão ligadas. Que coisas são essas, professor? Com certeza, né? Então, como eu falei, a perspectiva de quando a gente lê uma história, né, a gente se coloca no lugar do outro, a gente imagina situações que talvez a gente nunca viva na nossa vida, mas a gente vê outras realidades e aí, então, assim, tudo isso faz com que a gente tenha, né, todo esse caminho mesmo, assim, de essa movimentação de colocar, né, tudo que a gente está vendo em outras perspectivas, né, e agir de maneiras diferentes, aprender coisas diferentes, estar em mundos diferentes, né? Professor, é claro que antigamente, quando a gente não tinha a referência do digital, onde tudo é muito curto, imediato e muita quantidade, né? Um livro, ele ocupava mais espaço na vida das pessoas. Eu cresci lendo, fui incentivado a ler, incentivei minhas filhas a lerem, mas elas são fruto desse momento, né, da sociedade, onde o digital ocupa espaço. Para aquele pai que está nos ouvindo agora, como é que ele pode fazer para apresentar, introduzir o filho, né, no universo da literatura infantil? Pois é, né? Desde pequeno é bastante importante que as pessoas assim leiam histórias para os filhos, né, antes de dormir, fazer um momento mesmo, né, dos pais com os filhos. Isso aí não gera somente a questão da leitura, mas também um vínculo entre eles. Então, é importante por essas duas características. Então, pode ser dessa maneira, né? Assim, introduzir dessa maneira, mas também os pais, eles têm que dar o exemplo. Então, assim, eu falo muito isso porque eu sou professor, e aí eu sempre falo sobre o poder do exemplo, né? Se o meu filho me ver lendo, ele vai ter essa tendência a também querer ler, né? Então, assim, se ele me ver só no celular, ele vai ter essa tendência também de só me ver no celular e vai querer ficar no celular, né? Então, o exemplo
conta muito nessa hora. É uma fase de desenvolvimento em que é natural que os filhos copiem as atitudes dos pais. Mas aí, nesse caso, puxando ainda por essa questão da tecnologia, em que é tão difícil para a gente que é mãe de jovem, de criança, de adolescente, inserir e tentar mostrar um caminho de leitura que nós tivemos, né, lá atrás e que hoje esses meninos e as crianças estão tendo de uma forma diferente, sendo inseridos no mundo da literatura infantil, mas de uma forma muito mais lúdica e tecnológica, vamos dizer assim. Hoje as crianças chegam em sala de aula, têm um tablet, já veem ali as historinhas de Monteiro Lobato de uma forma diferente. E isso é tão bom quanto. Existe algo que seja menos relevante no que diz respeito ao uso da tecnologia para a literatura infantil? Ou a literatura nesse caso, a tecnologia nesse caso é bem empregada para que as crianças despertem o interesse pela leitura de um outro modo? A tecnologia pode ser uma aliada, né? Então, assim, hoje a gente vê muito que as crianças, elas não têm, na verdade, esse hábito de ler, né? Então, elas ficam mais na questão de jogos, mas aí, assim, na escola e, assim, em casa, os pais podem fazer isso, né? De fazer, talvez, assinaturas de revistas que sejam eletrônicas, né? Eles podem também baixar livros, já que gostam tanto da tecnologia, talvez um livro digital mesmo, assim, em PDF ou alguma coisa desse tipo, porque a criança já vai estar ali com o tablet, né? Então, não fica tão distante daquela imagem que ela tem já, assim, das coisas, né? Assim, do digital. Então, talvez seja uma ideia para isso. Pois é, e também despertar, né, com brincadeiras, onde você pode estimular o seu filho a contar a própria história e escrever o livro, né? O livro da família, com as fotos. Eu me lembro que a escola fazia muito trabalho assim, ou sobre os fatos, sobre os períodos, né, do Natal, e você tem que fazer colagens, e aí naquela fase da escrita, eles irem contando a história e encaixando a realidade da família ali naquele momento. Isso vale a pena, é bem interessante também. Além desse contato, como ele falou, de você contar a história para o seu filho, né? O filho perceber que o pai para pegar um livro, manusear o livro, tudo isso tem situações que desenvolvem, né, a cognição de modo diferente. Nunca o digital vai chegar perto dessa experiência. Os clássicos ainda são boas oportunidades também para apresentar a leitura para as crianças, o Monteiro Lobato, a Lia Luft, não é? Ainda tem esse poder. Eu sou da geração do quadrinho, então a gente também tem acesso à revista em quadrinho como complemento disso. Não sei se hoje ainda tem tanta referência, viu, Ronaldo? Sim, com certeza. Eu, como professor mesmo, por coincidência, né, essa semana, meus alunos fizeram uma revista em quadrinhos de uma história que a gente criou conjuntamente, né, assim, a sala inteira. Então, assim, foi uma prática da criatividade, né, também, assim, do senso crítico. Então, foi uma participação formidável, né, assim, para todos eles, e desse jeito também estimulando a não só ler, mas também criar histórias. Tá aí, acho que vamos abrir a visão aqui dos pais que estão nos ouvindo, nos acompanhando também pelo YouTube. Quais são os autores que a gente poderia mencionar, além de Monteiro Lobato aqui, então, para que os pais possam fazer sua pesquisa, até digital, se preciso for, para que leia a historinha para o filho, para que motive esse contato com a literatura? Certo. Primeiramente, tem um que é de agora, né, assim, o Jonas Ribeiro, tá? Sou fã dele, sou amigo dele agora, e ele tem histórias sensacionais, ele tem mais de 100 livros publicados, e assim, cada história conta uma coisa assim, mais profunda que a outra, sabe? Gosto muito do livro dele, Oceanos, tá? E também tem o meu livro, não sei se vocês sabem, mas também eu sou autor, né? Eu fiz um livro chamado Marisa na Nova Escola, Tudo Novo Toda Hora. E aí ele tem muito a ver com adaptação, não só escolar, mas também de ir morar em outro lugar. Então, toda aquela coisa de fazer novos amigos, tá? Então, foi uma parceria que a gente fez, né? Eu e algumas escritoras de São Paulo, da Bahia. E a gente fez um curso de disciplina positiva, né? Então, assim, é aquela criação com respeito, mas com firmeza também. E foi uma história muito boa de se fazer. A gente fez no período da pandemia, né? Tudo online a gente fez.
e os livros estão aí sendo vendidos. O que é bacana, viu, Marcos, é que não basta a história ser boa, mas tem que ter uma boa imagem, né? Bons desenhos que transportam a gente para a história que está sendo contada ali. O professor Ronaldo me lembrou que nós temos uma amiga que é jornalista e que também é escritora de literatura infantil, a Cláudia Lins, a fofa, deixar um beijo para ela, uma grande escritora, e que mergulha muito profundamente nesse mundo da literatura infantil. E desperta também a contação de histórias, né? Tem colégios, escolas que desenvolvem projetos para os pais irem contar as histórias que eles contam para os filhos em sala de aula. É uma experiência também interessante, porque, obviamente, a figura do pai e da mãe, não é, para a criança, e como eles contam sobre eles na escola, quando o pai vai lá, quebra algumas distâncias, é bem legal. E os pais passam a cuidar também das outras crianças, né? Cria uma relação de confiança, isso é muito bom. Então o livro tem toda essa magia ainda, continua tendo força, o mercado editorial brasileiro, ele dedica uma parcela, né, dos seus investimentos também para a literatura infantil. Inclusive, quando tem aqui a Bienal, há uma área muito grande dedicada justamente às crianças e à contação de histórias, o que é muito legal. Esse assunto não se esgota aqui, a gente está fazendo essa homenagem a esse tema hoje, aqui com o Ronaldo Trindade, que é psicopedagogo e também escritor, por conta do Dia Nacional do Livro Infantil. E na quinta-feira é o Dia Mundial do Livro, né? Então o livro está sempre ali no nosso entorno, não é apenas para decorar a estante da sua casa, tá? Ronaldo, muito obrigado pela sua presença, tenha um bom dia de trabalho. Caso a gente aí não tenha explorado algo que você considere relevante ainda sobre o tema, palavra final é sua. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Thaís, obrigado, Marcos, e obrigado, Priscila também, né? Que foi quem me convidou, pensou em mim aí para isso. Fico muito feliz de estar aqui e falar sobre esse assunto que é tão importante, tão relevante, né? Espero que todo mundo tenha a chance de viajar no mundo dos livros. É isso, obrigado. Pois e tem a chance de viajar, que é o meu recado próximo aqui. Da viagem você conta a história depois, é muito legal.